Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, meus astrólogos e astrólogas, como estamos? Graças a Deus sempre estaremos muito bem, tá? O bem é a luz, então ela tem que irradiar na nossa vida, né? Ela tem que estar aonde nós estamos, então estamos sempre muito bem. Bom, gente, tá todo mundo falando há mais ou menos uma semana já, né, nessa história de taxação, Donald Trump, taxa de cá, taxa de lá, quem tá certo, quem tá errado, né? Aí entra Eduardo Bolsonaro, porque ele provocou, e tem gente falando que não, que ele tá certo. Gente, tudo bem. Eu não vou entrar no mérito, tá, do que o Eduardo Bolsonaro falou. Não vou entrar no mérito do que está se falando sobre Bolsonaro. Não é que eu queira passar pano ou que eu queira abafar, não. É porque não interessa, e vocês vão ver comigo no decorrer desse nosso vídeo que não interessa, não interessa. Tá? Esse assunto todo é desvio de foco, tá? É poeira nos olhos. Até o que o Trump falou, tá? Eu vou ser muito sincera, eu discordo, mas sobre o Bolsonaro, sobre o Alexandre de Moraes, tudo isso para mim, inclusive o que ele disse, é desvio de foco. E sinceramente, eu jamais serei esquerdista, jamais, tá? A ideologia de esquerda, para mim, o comunismo, o socialismo, para mim, sinceramente, é uma coisa completamente contra os meus princípios, para não falar outras coisas, né? Os meus princípios é Deus em primeiro lugar. E a primeira coisa que o comunismo corta é a relação do homem com Deus. Quando é estabelecido, nós podemos ver Coreia, China, Cuba e etc. Na Venezuela houve uma perseguição muito grande, tá? Então, Deus, tá? Deus, pátria e família, tá? Aí agora, né? A esquerda está usando essa história de soberania. Bom, a ministra esquerdista que Lula falou há pouco tempo, há pouco mais de um mês, que 213 milhões de tiranos se achavam soberanos. Então, a soberania não está no brasileiro. E isso é a mentalidade petista, dita pela ministra, colocada pelo Lula. Presidiário. Ele nunca deixou de ser presidiário. Ele pode estar liberto, inocentado nunca. Inocentado nunca. Então, ele é um presidiário que não está cumprindo pena. Nós vamos ver isso tudo. Tá bom? E quando, talvez, eu discorde, não é bem o termo, mas assim, se tiver que usar um termo mais superficial, eu vou discordar da atitude do Trump agora, apesar de eu ser conservadora de direita, é porque ele está fazendo a vontade do Lula. Gente, o Lula não é burro, nunca foi, ele sonhou com isso anos e anos e anos. E eu vou provar isso para vocês hoje. Fica comigo, eu vou mostrar a repercussão, o que todos estão achando e o que é de fato e que todos esqueceram. Porque o vídeo que eu vou trazer para vocês no final é o que deveria estar rodando todos os jornais do mundo inteiro para entender por que eu vou me colocar, tá? Discordante dessa decisão do Trump agora, porque foi tudo que o Lula pediu a vida inteira, ele planejou durante muito tempo, tá? E não tem a ver com soberania de país nenhum. De novo, busquem a ministra colocada por ele, vocês vão ver qual é a ideia, mas a gente vai ver por ele, qual é a ideia que ele tem sobre tudo que eu falei até agora. Deus, pátria, família. Família. Nós vamos ver.
para a gente ver que foi tudo muito bem planejado. E agora a esquerda joga contra, né? Jogando na cabeça do povo, porque foi o Bolsonaro, foi o Carlos, foi o Trump, por causa de Bolsonaro, por causa de... Não, não foi. É mentira. E eu provo. Eu provo. Tá? E a direita também, não, é porque o Carlos e o Bolsonaro... Gente, esquece isso. É muito mais grave. É muito mais profundo. Vamos prestar atenção, tá bom? Bom, então a gente vai começar pelo resumo, né? E eu vou trazendo algumas notícias que saíram durante uma semana para a gente entender aqui, para depois a gente ir para o profundo. Combinado? Então a gente vai caminhando, como eu sempre faço com vocês, né? A gente vai se aprofundando e vai ver que o que a gente está vendo e o que está se dizendo está na superfície, tá bom? Então vem comigo, gente. Vamos começar com o que o Brasil não deveria fazer, né? Para depois discutir alternativas. O Brasil não deveria fazer o que Lula andou sugerindo
Claro que foi uma primeira reação, claro que ele ainda não discutiu isso com o Itamaraty, com economistas, com especialistas em comércio internacional. Mas a primeira reação é, se eles nos taxam em 50%, nós taxamos eles em 50%. Essa forma de retalhar, que pode ser simples do ponto de vista propagandístico, pode ganhar pontos e popularidade, é muito ruim. Por que é muito ruim? Porque os Estados Unidos são o segundo maior destino das nossas exportações, só atrás da China, e são o principal destino das nossas exportações manufatureiras. Então, para o Brasil, a tarifa americana é algo pesado. Por outro lado, o Brasil é o 10º destino das exportações americanas. Se nós erguemos tarifas contra as exportações americanas em geral, linearmente, como o Trump fez, nós estaremos, no fundo, respondendo a um tiro de canhão com um gritinho, porque isso vai doer pouco nos Estados Unidos. Bom, gente, então é assim, né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. O Lula atacou, então foi por isso, porque ele provocou o Trump. E foi verdade, ele provocou. Por isso que eu falo que foi, olha, não é burrice, não. Ele não está jogando contra ele, não. Ele está jogando contra o país porque tem um propósito, tá? Então, gente, ele provocou consciente. Não tem nada de senilidade, não tem nada de bebedeira, tá? Apesar dele ser bebum. Não tem nada disso, não, tá? A coisa, como eu falei, é muito mais profunda, tá bom? Mas foi assim, foi depois do BRICS, e por isso que eu discordo do Trump, porque parece que o Trump entende muito, né? E eu quero crer que entenda assim, da geopolítica atual, da mecânica toda, ele entende muito. Mas o Trump não tem um olhar para o passado. Isso pode ser um erro, porque quando a gente analisa o nosso presente, a gente tem que lembrar da música do Cazuza. Eu vejo o futuro repetir o passado. Então, no presente, a gente tem que olhar o passado, ter uma memória ativa com relação ao que já foi esquecido, para que não se repita, tá? Essa colocação do Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado, é o que eu me coloco hoje. Eu vejo o futuro repetir o passado. E é preocupante. E, para mim, eu sou discordante do Trump por isso, porque ele não viu o passado. Então, há de se repetir, porque esse é o propósito. Tá? Mas vamos ver como é que a coisa andou, né? Bom, as mídias geralmente estão muito favoráveis ao presidiário, mas, né, parece que dessa vez eles baquearam, tá? Vamos ver o que a CNN, que olha, passa pano como ninguém para esse cara aí da cadeira. Está errado esse comportamento. O Donald Trump está prejudicando o país? Está prejudicando o país. Mas por que o país está sendo prejudicado? Está sendo prejudicado por uma atitude irresponsável, né, de um presidente que usa o BRICS para dizer o seguinte: não precisa mais da moeda norte-americana, isso não tem nenhum valor. O ano passado foram 40 bilhões de dólares que o Brasil negociou com os Estados Unidos na balança comercial. É o segundo maior parceiro do país. A conta vai chegar agora já na Petrobras no combustível. O agro vai sofrer pra caramba. Agora, o cidadão lá de fora reagiu, ele não agiu. A ação veio daqui. Mas ele está interferindo na justiça e não se pode interferir na justiça. Bom, se não se pode interferir na justiça, por que esse mesmo presidente vai aqui na Argentina e levanta uma placa lá no país dizendo o seguinte: Cristina Kirchner livre? Porra, ninguém pode interferir na justiça aqui, mas ele pode interferir na justiça lá? CNN, e é verdade. Porque não pode interferir, mas o Lula interfere em tudo, e nós vamos ver isso. Em tudo que não diz respeito a ele. Ou não deveria dizer, se é para seguir a cartilha da narrativa do não pode interferir. Não é verdade? Então precisa ter um pouco de coerência, gente. Eu não estou fazendo um juízo de valor aqui, tá? Desculpa, eu estou um pouco indignado, porque nessa taxação mexe com o país, isso me incomoda muito. Mas tem que ter uma linha, tem que ter uma única posição. Se ele vai defender não interfira na justiça aqui, então ele também não interfira na justiça do outro.
sabe? Não está certo. Se ele lança o governo com união e reconstrução, como é que ele pode trabalhar agora com taxação e com desunião? Então, tá estranho, gente. Tá na hora, deu, sabe? Deu. Tá bom, foi. Terceira vez, prefeito legal, bacana, né? Já deu, pô, não dá mais. A situação nós chegamos, pô. Ok. Então, gente, e aí, né, a gente, e realmente, ele interferiu na Argentina com relação à Cristina Kirchner. Ele deu apoio ao Hamas quando fez o que fez em Israel. Ele deu apoio, ele interfere, tá? Ele dá apoio e pitácoras em tudo. Ele cedeu o blog para buscar aquela mulher lá do Peru. O que ele tinha a ver com isso? O que ele tinha a ver com isso? Ele interfere. Então, não, essa narrativa que ele joga para os jumentos adestrados repetirem, é porque ele conta com isso, com a burrice dos jumentos, tá? Ele conta com isso. É tudo muito caso pensado, tá? Bom, gente, tá aqui. Na Argentina, por 24 horas, Lula torrou 60 mil só no cafezinho e 400 mil com carrões, para interferir lá com a Cristina Kirchner, né? Bom, gente, mas assim, tem mais, a gente vai olhar isso tudo com calma, tá? Então agora a gente vai ver que já começou uma certa consequência, tá? Já começou. E aí o Jornal Nacional teve que falar sobre o que já está. Porque a taxação é a partir de 1º de agosto, a consequência já começou. O presidente da Associação Brasileira de Indústria de Pescados, Eduardo Lobo, disse agora há pouco que os importadores americanos cancelaram todas as encomendas. O transporte de pescado demora até 25 dias e não se sabe como será a aplicação dessa nova tarifa. 58 containers de pescados estão parados em portos brasileiros. Os Estados Unidos são o destino de 70% das exportações brasileiras. E aí? Já começou a dar problema, tá? Então, aí vem, né, eles falando, é por causa do BRICS. É sim, mas antes ele já estava se metendo, ele já está provocando, olha, ele provocou com a história do Irã, ele deu palpite, ele não pode, já que a narrativa dele é que ninguém pode interferir, ele não pode interferir, porque essa é a narrativa que ele balança a bandeira. Porque se ele não balançasse essa bandeira, poderia. Mas se é ele que fala, não rola essa história de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não rola em lugar nenhum. Nenhum. Ninguém admite essa teoria. Do faço o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ninguém admite. Ninguém aceita para si. Nem você que defende isso absurdamente enganado, vou dizer assim. Tá? Bom, e é engraçado, né, que tem uma coisa aqui Vocês lembram do Chico City? Chico City. Eu trouxe esse negócio do Chico City, que não é o último vídeo que eu falei. No último vídeo eu vou provar por A mais B que ele está seguindo uma coisa dele com completa lucidez. Mas já expunha a ideia. Vamos lá no Chico City, com o Chico Anísio. Então, gente, vocês veem que está até em preto e branco, é uma coisa muito antiga. O Chico Anísio era ainda novinho, né? É isso. É muito antiga mesmo isso, tá? A gente vai chegar lá, tá? E Lula, mentor aqui no Brasil, tá? Na verdade, não é o mentor, é o executor, é o executivo. Porque o mentor de verdade é o José Dirceu. Já dei spoiler, né? Bom, mas vamos continuar, tá? Então, gente, eu já trouxe, né?
a mídia, a CNN, o Jornal Nacional falando que já começou a trazer problemas, né? Então, a gente vai ter que começar a pensar, já teve uma outra consequência, está muito próxima também, gente, que assim, a gente não sabe como é que vai ser, mas só imagina. Presta atenção nisso aqui, olha. Você sabia que quem controla o sistema de GPS no Brasil é os Estados Unidos? E caso os americanos dessem a ordem para parar o GPS aqui no país, poderia destruir a economia brasileira, principalmente o agronegócio. Sabia que o Brasil não tem GPS? Não tem. Não. Quanto você pagou para usar o GPS no mês passado? Nada. Nada? Você usou? Usei. Como você usou o negócio não paga? Dados, né? Não, nem isso. Sabe como que a gente paga? Quando a gente compra o aparelho, uma porcentagem pequenininha paga. Para quem? Vocês têm noção para quem que a gente paga? Não. Quem? DOD, Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Que comanda o Exército, a Marinha e a Aeronáutica Americana. Sabe o B2 lá que foi jogar bomba? Tem um centavozinho nosso ali no meio, cara. Gente. Tem um centavozinho nosso ali. Qual que é o problema disso? O problema disso é o seguinte: se amanhã eles quiserem desligar o nosso GPS, eles desligam. E acabou. Acaba a economia. 80% dos postos de petróleo no Brasil hoje dependem do GPS. Eles param instantaneamente. 70% da mineração para na hora. E 75% da agricultura no Brasil para na hora. Não tem o que você fazer. A colheitadeira para. Você não tem como. Nossa, mas como que o animal do nosso presidente não pensou em até agora? Existem planos, existem ideias, então, cara. E ninguém pensa nisso. O Brasil tem isso, cara. A gente pode falar assim, nós não temos soberania. Nossa soberania não existe. Porque a nossa economia toda, ela depende de algo que não está na nossa mão. Que está na mão do Departamento de Defesa. Imagina, você estava falando da guerra, né? Imagina se deflagra aí uma guerra mundial mesmo. Cara, o Departamento de Defesa fala o seguinte, cara, o Brasil está de qual lado? Ah, é desse lado, meu amigo? Desliguei seu GPS. Simplesmente Jazira. Você não chega em lugar nenhum. Você não chega em lugar nenhum. Banco para... Eu não sei que eu falei dessas coisas, né? Mas banco para de funcionar. Semáforo, farol, como que você chama aqui em Curitiba? Sinaleira para de funcionar. Tudo isso é sincronizado pelo GPS. E nós não temos um sistema, cara. A China tem, você tem também? Vamos lá. A China tem o dela, a Índia tem o dela, o Japão tem o dela, a Europa tem o dela, que chama o sistema Galileu, e a Rússia tem o dela, que é o sistema GLONASS. O Brasil não tem. Aí os esquerdistas agora devem estar assim, aí já resolveu o problema. O Brasil se uniu a Rússia, a Índia e a China. Pelo BRICS está tudo bem, né? Tudo começou com a história do BRICS na cabeça do Trump. Até por causa da proclamação de ser contra o dólar. Bom, na cabeça do Trump, mas não. Essa ideia do BRICS, né, que a gente vai saber de onde partiu essa ideia, para quem ainda não sabe, também é recente, mas é tudo um caminhar muito antigo. A gente vai começar a andar para trás a partir de agora. Eu já andei um pouquinho lá no Chico City, do Chico Anísio, para a gente entender. Né? Ah, então tá tudo bem, porque o Lula tá contando com eles. Talvez esteja, né? Talvez esteja. Será? A Rússia não teve na reunião do BRICS, né? A Rússia não teve. E já tirou o corpo fora com relação ao Trump, tá? Então é assim, Brasil, não conte com a Rússia. Não conte com a Rússia. Porque criar a moeda do BRICS para competir com o dólar foi ideia do Lula, diz o chanceler russo. Nome, sobrenome, direcionamento. Ah, foi do presidente do Brasil, não, foi do Lula. Do Lula, tá? A ideia veio dele. A Rússia lavou a mão. Esteve aqui no BRICS, esquerdistas? Não, não teve. É tipo, ó, fui, não conta comigo não. A confirmação foi feita pelo ministro da Rússia, o Sergei Lavrov, a Donald Trump, que reagiu ao assunto, tá? Então, né, já deu ruim de um lado, né? A Rússia já tirou o time. Ah, mas tem a China. Pois é. Então, vamos ver isso aqui. A China deu bolo no BRICS, mas fechou um acordo comercial com os Estados Unidos.
Não tem BRICS. Não tem BRICS, é coisa de Lula. Mas aqui, eu tô contigo, Estados Unidos. E aí? E aí? E aí? Aí fala, seria esse motivo dele não ter vindo aqui, né? É tipo, tchau, Lula. Com grandão, eu não brigo não. E quando eu falo grandão, gente, não é o Lourão, não é o Trump, é a potência dos Estados Unidos. É a potência. Enfim. Bom, aí, né, os produtores do suco de laranja, não é só o suco de laranja não, gente, só trouxe um, tá? Já também se manifestou. Estados Unidos são insubstituíveis, diz a Associação de Produtores de Suco de Laranja. Bom, então eu trouxe para vocês o Jornal Nacional falando sobre os peixes e o suco de laranja. Citrus BR afirma que não é possível direcionar exportações americanas para outros países, caso a sobretaxa de 50% realmente entre em vigor. Vocês entenderam que a questão não é só Estados Unidos? Entende? Vocês entenderam isso? Não é sobre. É que não vai rolar com ninguém, tá? E a coisa já foi confirmada, né, pela parte da Europa, que ó, vai ter rolo aqui não, e não é só para os produtores de laranja, é com o Brasil como um todo, tá? E aí, gente, quando esse negócio começou, né, a perceberem que está espremendo, aí o Twitter, né, ficou em trend top, a hashtag Defenda o Brasil do PT, né, a Metrópolis deu essa cobertura, depois você procura lá no Metrópolis, no Paulo Capelli, defenda o Brasil do PT, domina a rede como resposta ao governo Lula. E sim, gente, foi danado o negócio. Hashtag usada por aliados, Bolsonaro superou campanha virtual do governo, ou seja, do Lula. E ultrapassou 250 mil posts no X, antigo Twitter, para vocês verem como é que tá a coisa. Tá. Bom, então a gente já viu que os aliados aqui no BRICS não veio Rússia, não veio China, não veio Índia, que seria as iniciais do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, cadê eles? Irã teve, porque foi o que bateu de frente agora com os Estados Unidos e o Lula, né, vem cá meu bem, e ele veio. Mas tá tudo bem, gente... Vocês estavam contando com o Xi? Xi! Deu ruim, hein? O Xi fechou com os Estados Unidos. A Rússia falou, o problema foi do Lula. Tá? Ele contava com isso também, gente. Contava. Vocês, esquerdistas, enganados por ele. Porque ele não é esquerdista não, gente. O Lula... Não. O Lula ele tem um plano de poder muito maior e há muito tempo. Tá? Muito tempo. Enfim, agora a gente vai começar a entender quem é o Lula. Então a gente vai tirar a máscara. Tá? Vamos começar a tirar a máscara. Então vamos lá. O que nós sabemos agora, essa juventudezinha que se diz esquerda e acredita nos professores de história e que estuda história, enfim, né? Eles acreditam, mas vamos ver a verdade. O que está nos autos, tá? Ele foi condenado por 32 juízes, não foi o Sérgio Moro, não. Não foi o Dallagnol, não. Aquilo ali foi um golpezinho já do STF, que é todo cooptado por ele. Todos ali são petistas. Os que não são, é minoria, não tem força. 3.000 evidências, 60 delações, 80 milhões em propina, que foi inclusive devolvida. Basta apenas um ministro, Fachin, petista, dilmista, para anular tudo. Vivemos realmente uma democracia? Bom, então... Fica claro que o Fachin anulou. Então, Lula não foi inocentado. Não. Foi descondenado. Permanece crime.
permanece. Por isso que eu falo, tá? Para mim, eterno preside. Tá bom? Mas a esquerda, né? A esquerda, gente, desculpa, mas a minha mãe já falava, o pior cego é aquele que não quer ver, né? Então tem que medir para ver quem é o pior cego com o burrômetro, né? Aí a gente vai medindo. O burro votou no Lula, muito burro, não se arrependeu. Burro pra caramba! Ainda defende ele. Burro irrecuperável, vai morrer comendo capim, vai votar nele de novo. Pois é isso mesmo, gente, infelizmente tem, gente, tem jegue para tudo quanto é gosto, né? Bom, então a gente vai voltar, não, a gente agora vai andar de trás para frente. Foi o BRICS? Não, o BRICS foi a gota d'água, tá? Foi assim, foi o estupim, tá? E foi nessa que o Trump entrou. Não, o Trump entrou por causa do Bolsonaro, não, gente. A lei Magnifict, olha, é horrível esse nome, né? É a questão com o Bolsonaro, que ele vai, né, bloquear lá o Xandão, é outra história. É que ele falou de duas coisas ao mesmo tempo, parecia que era um motivo só. Não, Magnifict, aquela lei lá, tá? De acabou, você não existe como pessoa, pro STF. E questão Bolsonaro, tá? Mas a questão de taxação é do BRICS por causa da moeda BRICS. O Trump deixou isso claro, preste atenção no que ele falou. Esquerdistas, busca, escuta, para e ouve. Não faz isso não. Para e ouve, vai buscar o que o Trump falou, tá bom? Bom, mas foi o BRICS, por quê? Porque o Lula falou sobre isso, tá? Vamos fazer a moeda, né, para competir com o dólar. Vocês, esquerdistas, ouviram o Lula falar, foi quem mais ouviu. Nós que discordamos, ouvimos. Vocês que aplaudem todas as insanidades, como não? Não é? Então, gente, bom, então agora a gente vai andar de trás para frente, a gente já entendeu. E não, o BRICS foi o que aparentemente, né, aparentemente conduziu, tá? Mas vamos começar com uma das primeiras declarações dele quando tomou o poder agora, quando tomou, tá? E nos acusa de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Isso não nos ofende, isso nos orgulha. Bom, então sim, se eles são comunistas, eles vão tornar, e já está conseguindo, tornar o país comunista, tá? É um ponto. Qual foi o planejamento? Vamos ouvir. Nós criamos o Fórum de São Paulo. Eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. Eu tinha consciência que jamais nós conseguiríamos chegar ao poder por via do voto. Porque via foi. Ficou claro para todo mundo, até para os esquerdistas que fazem de conta que não. Eles sabem. Afinal, a ministra acabou de declarar que 213 milhões são tiranos, então não votaram nele. A gente já fez essa conta no vídeo passado. Vamos dar continuidade. E ele está falando do quê? Ele criou o Fórum de São Paulo. Ele criou. Vocês lembram que em 2018, quando a gente falava isso? Não, isso é teoria da conspiração, não tem Fórum de São Paulo. Ele fala, ele criou, ele fala. Começamos a conversar com os companheiros do Partido Comunista Cubano. Começamos a conversar com os companheiros do Partido Comunista Cubano. Prestem atenção. Prestem atenção. Cubano. E com o companheiro Fidel Castro. Fidel, olha,
Só de que ele foi sentar no colo do capiroto já tem, ó. Mas ele idealizou com o Fidel e os outros companheiros comunistas, que na época era Hugo Chávez, agora é o Maduro e etc. E aventamos a possibilidade de fazermos uma reunião com toda a esquerda latino-americana para que juntos a gente pudesse chegar a ganhar o poder nos nossos países. E eles fizeram isso. Esse é o Fórum de São Paulo, juntar, tá, os países da América Latina. Né? E o começo foi esse. Só que quem apoiou Cuba? Aí a gente tem que voltar 60 anos na história. Eu vejo o futuro repetir o passado. Tá? Há mais de 60 anos na história, tá? Houve o que eles chamaram de revolução, tá? E o Fidel deu um golpe, inclusive nos Estados Unidos da América. Porque os Estados Unidos da América começou até apoiando, que era para tirar um ditador, entrou outro pior. Fidel enganou e depois tomou tudo dos Estados Unidos e tal. Ele abriu propositadamente uma guerra. Depois que ele conseguiu que os Estados Unidos derrubassem o rival dele, aí ele virou o jogo, tá? E se tornou anti-imperialista, que é assim que essa raça de demônios chamam, né, ser anti-Estados Unidos, porque eles usufruem dos Estados Unidos. Eles usufruem e depois aprontam, tá? Então, vocês ouviram ele dizer que ele combinou. Tá. O BRICS entrou, quando eu falo que é mais recente, porque muitos acordaram da América Latina e eles viram que não ia ter força não, gente. Não ia ter força não, preciso chamar mais gente. Então, vamos ampliar. Foi a história do BRICS, que, tá, só acrescentou a ideia no ideal. Tá certo? Bom, vamos ver mais um pouquinho. Vamos ver mais um pouquinho, que eu acho que vocês começaram a entender. Falta pouco para vocês entenderem tudo. Eu vou mostrar 2 cortezinhos, que é a mesma coisa quase, mas em épocas diferentes. Eu trouxe porque são épocas diferentes, para ver que não foi por um acaso. Não foi por uma senilidade, escorregou qualquer coisa, não. Tá? Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Eles combatem a família e o patriotismo. Nós aprendemos historicamente, quando eu falo que os professores de história, principalmente, são doutrinadores comunistas do mal para enganar a juventude e eles acreditarem porque são professores, porque vai estudar história, pelo amor de Deus. Eu vivo falando para vocês, quer estudar história, não estude pelos professores brasileiros e nem pela história contada aqui. Ele está falando isso. Ele. Vamos repetir. Você faz questão de repetir. Porque não sou eu que estou inventando. Deus, lembra que eu comecei falando, eu não sou bolsonarista. Eu sou conservadora dos costumes. Deus, pátria e família. Por consequência, liberdade. Tudo que historicamente eles aprenderam, não, ensinaram a combater. Bom, não foi essa a única vez. Então qual é o discurso da direita no mundo inteiro? Pátria amada, costumes e religião. Qual é o discurso no mundo inteiro? Não está falando de Brasil. O discurso da direita no mundo inteiro é pátria amada. Então não, a pátria não é amada. Não é soberana. E quando não é amada e não é soberana, vindo de quem está no poder é o quê? Tirania. Ele é um tirano. E os jegues não veem.
e religião. Entenderam? O Deus, pátria e família e religião. É o que eles combatem. Esses costumes eles combatem. Tá claro, ele está falando. Muito sóbrio. Então, o que é que nós temos que construir? Isso eu tenho, inclusive, feito proposta, falei com o chanceler Olaf Scholz, falei com o Macron. Vocês veem que o Macron não sai daqui e fica pegando Janja toda hora, né? Porque tem a mesma cabeça. É isso que eles querem. Os setores progressistas e democráticos da sociedade precisam se preparar para construir uma narrativa para desmontar esse discurso. Eles precisam construir uma narrativa para desmontar esse discurso. Discurso do quê? Do patriotismo, da pátria amada, da religião, da família. E vocês acreditam que o Trump é um malvadão. O Trump foi burro, entrou no jogo porque não viu o passado. Já dei spoiler. Vou fechar. Atrasado, xenófobo, um discurso que não leva a nada. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Entendeu? Quer dizer, 3 vídeos diferentes que eu trouxe a vocês sobre o mesmo assunto, para não dizer que é por acaso. Tá, agora eu falei para vocês, a gente caminhou. Então, agora eu vou trazer a prova final do porquê que eu discordo do Trump, tá? Eu vou mostrar o Lula, que era na época, para ver há quanto tempo que este filho da mãe, presidiário, toma conta do poder aqui no Brasil. Bolsonaro foi um desvio. Porque Deus quis mostrar alguma coisa e falar, acorda. Só que o povo não acordou, então Deus tirou, tá? Ele era deputado federal, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Ele mesmo, o Larápio Naime da Silva. Ele está dando uma entrevista, um depoimento, ao projeto Brasil Memória Política. São mais de 2 horas, tá? Esse vídeo, eu peguei um cortezinho, mas tá no YouTube, vocês busquem lá, tá? Que vocês vão ver. Aí vocês, quem sabe, descubram muito mais absurdos, né? Então, o curso de extensão promovido pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, em 1º de junho de 87. 39 anos já, gente, ele nunca tinha sido ainda presidente. E olha o que ele diz. Prestem atenção. Essa é a maior cereja do bolo, porque ele declara tudo. Acredito que esse modelo só poderá ser possível, Carlos, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Pronto. Não dá para pegar e trazer de navio. Já entenderam qual o objetivo dele? Eu acho que ele será demorado, ele será, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso. Ou seja, aqui ele ainda não tinha sido presidente. E aí muda o sistema escolar nas universidades, foi na Unicamp. Botam doutrinadores como professores de história. Para o quê? Para implantar na cabeça o que eles querem. Há 39 anos que isso tem sido feito. Então, gente, a partir desse tempo, quem nasceu para cá já pegou isso. E aí tá achando que tá certinho. Pelo amor de Deus, gente, vocês prestem atenção no que o mestre de vocês está falando, que preparou tudo para enganar, para emburrecer vocês, para hipnotizar e para preparar vocês
tá? Para isso, para cubanização. E vai ser sofrido. Ele já tinha essa ideia há 39 anos. Então ele não provocou o Trump à toa, ele não criou o BRICS à toa. Já era, como ele falou, ele e Fidel. Olha a situação de Cuba. De novo, não pesquise os que os professores de escolas, de facul, há 39 anos vem botando na cabeça de vocês. Vai procurar a história verdadeira de Cuba, como eles usaram e enganaram os Estados Unidos para depois dar um pé e fazer o que Lula está fazendo agora, provocando os Estados Unidos, gente. Eu vejo o futuro repetir o passado. O Trump não viu que estava jogando o jogo dele. Isso é jogo dele, muito bem planejado. Vamos acabar de ouvir para vocês terem certeza. Trabalho para isso. Acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país tão de tantas coisas como o Brasil. 30, 40, 50 anos. Está completando 40. Entende? Veio tudo muito bem esquematizado. O José Dirceu foi para lá, para Cuba, para aprender guerrilha e tudo mais, fez posca, etc, aquela história toda. Busquem isso se vocês não sabem, tá? Isso aí. Muito bem planejado, e ele sabia quanto tempo ia durar, até 50 anos, se fosse preciso. Ele iria fazer. Primeiro, doutrinar o povo, tá? E articulando, e foi isso que ele fez. Foi enchendo o país de iranianos. Vocês não têm noção da quantidade. É por isso que quando ele foi para a cadeia, a Gleisi botou aquele lencinho no pescoço e foi falar com a TV Al Jazeera. Ah, mas eles... Aí vem a história agora absurda por conta desse plano maligno. Porque não tem outra coisa, dita com as palavras dele. Ele está contando o plano minuciosamente. Então vocês verem que é um plano... Não é o Trump que é malvadão. O Trump está caindo de trouxa, como os Bolsonaros estão caindo de trouxa. Principalmente o idiota do Bananinha, desculpa, porque agora vem os bolsonaristas contra mim. E eles são pior do que os lulistas, são piores, porque são mais fanáticos e não vê o problema como ele tem que ser. Eu não estou falando mal do Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro. Por quê? Porque ele defende meus princípios, meus costumes. Quem defende pátria, família, Deus e liberdade, eu tô nessa. Nós vimos da própria boca que não é este cara. Não é. Enfim, e agora a gente está ouvindo o plano. Isso em 1987. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer a cubanização, porque vai. Está começando. E aí? A gente vai esperar mais alguém vir para milagre? Vai ficar na guerrinha de Trump tá certo ou tá errado? Bananinha tá certo ou tá errado? A gente não vai se coçar como um povo? Cuba é logo ali. Venezuela. É isso. Ele vem de Cuba porque nesse Venezuela ainda estava, olha, reinante. Mas Cuba já estava na situação que estava. Porque isso foi em 87, Cuba foi nos anos 60, no início dos anos 60. Então já estava como a Venezuela está agora. Então imagina como é que está Cuba de verdade. E é isso que ele está implantando aqui, com sucesso. Muito bem pensado, elaborado e confessado, minuciosamente.
Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Pronto, plantaram. Você lembra que no começo ele falava da colheita? É isso, ele veio para colher. Ele está plantando há 40 anos. A mais até, a mais, porque esse depoimento foi em 87, mas o plano já estava todo feito e em andamento. Então tem bem mais. Como ele mesmo disse, desde o tempo do camarada Fidel. E ele entrou aqui como tal do líder dos metalúrgicos, né, que foi por onde ele se infiltrou para criar o Partido dos Trabalhadores em defesa dos trabalhadores. Ainda tem trouxa que acredita nisso até hoje. Vocês escutaram? Agora eu estou falando com os esquerdistas. Vocês escutaram? Quero continuar. Parabéns. Capim, graças a Deus, não vai faltar. Não vai faltar. Tá bom? Trabalho vai, mas vocês não querem saber. Bolsa Esmola também vai faltar, mas vocês não estão preocupados. Capim está garantido. Porque quem tiver um mínimo vai acordar, vai sair dessa hipnose, dessa lobotomia, vai sair, acorda. Vai se tornar brasileiro e vai lutar contra a nossa cubanização que está aqui, ó, toque, toque, toque. Porque o Trump caiu. É o que eu penso. É o que eu penso. Congresso? E aí eu tô por aqui também. Agora eu vou falar. Agora seus bolsonaristas que vão me dar. Eu tô por aqui. Porque, não, o Bolsonaro sabe o que faz. E manda votar em quem? Em Alcolumbre, em Hugo Mota, e não sei. PQP! São eles que estão travando o Congresso de trabalhar para qualquer coisa, principalmente contra o STF, principalmente contra esses desmandos malucos do Lula. Não, não vai votar impeachment, não vai votar isso. Não, o Bolsonaro falou, o Bolsonaro aconteceu. Cacete! Somos nós que estamos indo para a cubanização como gados para o matadouro. Não é Bolsonaro. Você tem dinheiro para sustentar a tua família inteira fora daqui, no caminho do aeroporto? Todos que você ama, você tem dinheiro para sair desse país e reconstruir uma vida lá fora? Porque esses que dizem que lutam por nós, estão fazendo isso. E você está esperando o herói. É isso, agora eu perdi seguidores. Tchau, gente, foi um prazer conhecer, mas eu pelo menos eu falei o que eu penso. Cubanização. Quando eu comecei a ver história, lógico, eu corro para quem? Para o meu marido. Eu falei, aí, a cubanização chegou, ele conseguiu. E todo mundo discutindo. Ah, porque foi isso, foi aquilo, foi Bolsonaro, foi STF, foi Alexandre de Moraes, porque é Trump, porque não. O Lula conseguiu o que ele queria. Cabe a gente não deixar. Porque o plano dele está fechadinho. Fechadinho. Se a gente não tomar providências sérias. Bem-vindo à Nova Cuba. Palavras dele. Não tinha como botar num navio, mas ele trouxe. É sobre isso, gente. É sobre isso. O que nós podemos fazer? Nos voltar para Deus. Nós nos voltamos em 2018 e eu não sei por que abandonamos. Substituímos Deus por um herói. Está na hora de voltar. Joelho no chão. Joelho no chão. É sobre isso, gente. Beijo no coração de cada um de vocês. Porque eu ainda confio no meu pai. Confio. E confio no meu irmão brasileiro de verdade, que também tem amor a Deus, a pátria e a família. Eu não estou falando de bolsonarismo, eu estou falando de conservadorismo. Tudo bem, por enquanto que temos Bolsonaro, mas não é sobre isso, não é sobre ele. Tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Fomos.